Fala, galera! Houve um tempo em que o nosso país era constantemente retratado em longas-metragens de estrangeiros com uma visão exótica, estereotipada e até ofensiva. Neste programa, você vai conhecer 5 filmes de terror que retratam o Brasil como uma sucursal do inferno. Vem comigo que está começando o Horror Pet. Atualmente, o Brasil é um dos países que mais contribuem, financeiramente falando, com as bilheterias de filmes estrangeiros. Não é à toa que, volta e meia, astros e estrelas de Hollywood aparecem por aqui para promover, divulgar algum blockbuster. Mas nem sempre foi assim. No passado recente, nosso país costumava ser retratado nas telas como um cenário de exploração, um território selvagem que normaliza a barbárie, habitado por tribos primitivas que se utilizam de práticas satânicas e ocultismo. E isso não se resumia apenas a filmes de terror, tá? Produções de todos os gêneros sugeriam esse Brasil fictício, mistura de selva hostil, erotismo exótico e violência ritualística. Os longas-metragens citados aqui estão ranqueados de acordo com o grau de polêmica e controvérsia que causaram na época dos seus respectivos lançamentos. Inaugurando a lista na 5ª posição, Perdido no Vale dos Dinossauros, longa-metragem de 1985, rodado no Rio de Janeiro. Bom que se diga logo de cara que, exceto no título, não há absolutamente nenhum dinossauro no filme, apenas a descoberta de pegadas pré-históricas. O tal Vale dos Dinos é uma região inóspita da floresta amazônica onde um grupo de sobreviventes vai parar depois da queda do avião em que eles estavam. Ao caminhar pela mata sem orientação, eles se deparam com jacarés, serpentes, vários animais exóticos, até serem surpreendidos por uma tribo de índios antropófagos que resolve convidá-los para jantar. Temos aqui um misto de aventura, terror e pontiarias, típico do ciclo italiano de canibalismo. Porém, em comparação com os outros filmes do ciclo, rodados naquela época, meados da década de 1980, Perdido no Vale dos Dinossauros, mas parece um filme da Disney. O elenco conta com vários coadjuvantes brasileiros. Quem tem certa idade e vivenciou o período do VHS vai reconhecer alguns atores. A trama, que também fala de tráfico sexual e contrabando de pedras preciosas, oferece o pacote completo do Brasil selvagem, com direito a muita sensualidade tropical, violência extrema e tribos canibais. Supostamente baseado em uma história real, White Slave, Escravos Brancos, Violência na Amazônia, de 1986, é mais um filme do ciclo canibal da Itália que investe bastante na sanguinolência, mas, no frigir dos ovos, não oferece nenhum canibalismo de fato. A trama acompanha a Via Crucis de Catherine Miles, uma jovem britânica de 18 anos que, ao visitar seus pais na Amazônia durante um passeio de barco, é sequestrada por uma tribo indígena. White Slave poderia se chamar Mamãe Quero Ser Holocausto Canibal, visto a quantidade de boas e más ideias que copia do clássico. Temos aqui trilhas perigosas na selva, filmagens reais de animais silvestres, abuso sexual, uma trilha melosa na abertura, entre outras cocitas más. O Brasil, mais uma vez, é mostrado como uma ameaça exótica, uma armadilha mortal para turistas, um lugar primitivo, habitado por tribos cruéis que desejam sexualizar a mulher branca estrangeira. A protagonista, interpretada por Elvire Audrey, passa o filme inteiro seminua e é incapaz de dizer uma única fala com convicção. A estrutura narrativa, contada em flashback, mais atrapalha do que ajuda e, por copiar muito o longa-metragem do Ruggero Deodato, fica difícil assistir White Slave sem compará-lo o tempo todo com Holocausto Canibal. Ao menos o gore se salva, sobretudo as cenas de decapitação, que são razoavelmente bem feitas. Se você tem mais de 40 anos,
lembra, e lembra muito bem, que eu sei, da franquia francesa Emanuele, filmes eróticos softcores, onde a personagem título experimentava todo tipo de emoção. Em Emanuele e os Últimos Canibais, a protagonista, que é uma fotógrafa, descobre em uma ala psiquiátrica de um hospital em Nova York a história de uma menina canibal encontrada na floresta amazônica que foi criada pelos Apiaca, povo indígena que vive ao norte do Mato Grosso, perto da fronteira com o Pará. Emanuele, então, parte numa expedição rumo ao Brasil no intuito de fotografar a lendária tribo canibal. Ao chegar à Amazônia, a sexy heroína, que usa um penteado à la Claudio Hanna, se é que você me entende, se mete, junto com seus amigos, em altas e perigosas aventuras, sendo eles recepcionados de maneira nada amigável pelos nativos. Não existem registros que os apiacas fossem antropófagos, mas o filme não quer nem saber, mete o louco e foda-se. O Brasil é retratado como um país onde a selvageria e a luxúria imperam. O povo daqui só pensa naquilo. Ao longo da sua franquia, a personagem Emanuele já frequentou lugares melhores. Emanuele na América, Emanuele em Bangkok, Emanuele no espaço, Emanuele na casa do caralho. Porém, nenhum lugar como esse aqui, onde a quantidade de fuque-fuque é a mesma de sangue derramado. Mas nenhum dos dois chega a empolgar. As putiarias são broxantes e a carnificina, copiada de outros filmes, tosca e mal feita, mesmo para aquela época. Chegando em segundo lugar, Noite Maldita, Black Demons, filme italiano de 1991, que é uma podreira em todos os sentidos. Não só porque a produção é fundo de quintal, com atuações horríveis, mas também por conta da trama absurda, sem pé nem cabeça, que associa a cultura afro-brasileira a rituais satânicos. A trama acompanha 3 estudantes estrangeiros, um britânico e 2 americanos, em viagem pelo Brasil. Um deles está bastante interessado em práticas voodoos e, após encher o saco de uma mãe de santo, consegue convencê-la a levá-lo a uma dessas cerimônias. Secretamente, o rapaz grava os cânticos entoados nesse ritual e, ao reproduzir a gravação numa antiga fazenda de plantação de café nos arredores do Rio de Janeiro, acaba ressuscitando involuntariamente 6 zumbis. Os escravizados foram enforcados por seus donos no passado e, de volta à vida, buscam por vingança. Temos aqui os zumbis mais lentos da história do cinema. Lançado em home video na Itália como Demoni 3, Black Demons é uma das muitas sequências falsas da clássica duologia Demons Filhos das Trevas. Quem comanda essa tranqueira é o Umberto Lenzi, o mesmo diretor de Cannibal Ferox, cuja carreira estava em declínio no final dos anos 80, início da década de 90, e por conta disso aceitou dirigir muitas porcarias como essa. Não bastasse ofender nosso país, tratando-o como um lugar amaldiçoado, Black Demons é ruim de doer. Na primeira posição, Turistas, longa-metragem de 2006 que causou polêmica por conta da imagem negativa que retratava nosso país. O então ministro do Turismo naquela época, Valfrido dos Mares Guia, criticou o filme por prejudicar a imagem do Brasil no exterior, justamente quando se investia pesado em campanhas de turismo internacional. Eu assisti Turistas no cinema e lembro que muitas pessoas saíram da sessão revoltadas. A trama acompanha um grupo de mochileiros, 3 americanos, 2 britânicos e uma australiana, que caem nas garras de uma quadrilha de tráfico de órgãos. Os membros da quadrilha, na verdade, se julgam Robin Hoods, com muitas aspas. O objetivo do grupo é arrancar os órgãos dos gringos e enviar para um hospital público no Rio de Janeiro em benefício dos pobres. Ao contrário dos outros filmes citados nessa lista,
que pouca controvérsia causaram por terem sido realizados numa era pré-internet, turistas, gerou desconforto entre o Brasil e os Estados Unidos ao ser acusado de reforçar estereótipos negativos históricos, selvageria, sexualização, violência, corrupção. Se turistas ao menos fosse divertido, encontraria defensores entre os fãs de terror. Como não era o caso, foi massacrado por construir a imagem de um Brasil ficcional que alimenta o medo, a xenofobia e o preconceito internacional. Um lugar tão desigual e violento que crimes bárbaros como tráfico de órgãos seria uma forma de ativismo. E aí, gostou da lista? Exceto Turistas, que é mais recente, você conhecia os outros filmes citados? Por acaso se recorda de mais produções gringas rodadas por aqui que apresentam visões distorcidas e estereotipadas do Brasil? Escreva nos comentários. Obrigado por sua audiência, lembre-se do like maroto e me seguir nas minhas outras redes sociais. Tchau e até a próxima!